tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo a este canal. Se não é inscrito, se inscreva, deixe seu like e compartilhe. Estará ajudando imensamente a imersão de conteúdo neste canal. E sem mais delongas, vamos ao vídeo. E o nosso assunto de hoje é corrente elétrica e tensão elétrica. Em nosso dia a dia estamos tão acostumados com máquinas, aparelhos elétricos em nosso meio que dificilmente podemos imaginar a nossa vida sem a eletricidade. Ela está tão comum em nosso meio que não nos preocupamos com a sua conservação. A disponibilidade da eletricidade a torna muito normal em nossa vida, e raramente pensamos na sua origem. Mas de onde vem a eletricidade? O elétron é uma partícula subatômica que proporciona esta maravilha, o átomo. Os átomos são formados por várias partículas. Estudaremos somente a parte que nos interessa na teoria da elétrica e eletrônica. O átomo é a menor partícula que se pode dividir em um elemento. Os átomos são configurados por duas regiões, a região central e a região periférica. A região central é o que chamamos de núcleo, onde está concentrado quase toda a massa do átomo, formado por duas partículas, prótons, partículas que possuem cargas eletricamente positivas, e nêutron, partículas que possuem cargas eletricamente negativas. Já na periferia do átomo é constituído a órbita, que são causadas pelo giro dos elétrons em alta velocidade. Elétrons estes que possuem cargas eletricamente negativas. Os átomos podem conter várias órbitas. Isso vai depender do número de elétrons que possuem, sendo cada órbita contendo um número de elétron específico. Aqui nós temos as letras que identificam as órbitas do átomo. E desse lado nós temos os números máximos de elétrons que podem conter em cada órbita. E aqui está o núcleo. Todos os elétrons podem ser retirados dos átomos através de uma força externa. Basta alterar os equilíbrios entre a força centrífuga e a força centrípeta, que mantém os elétrons em órbita. Causando esse desequilíbrio do átomo, como os elétrons são negativos, contêm cargas negativas, tornarão o átomo eletricamente positivos. Os átomos, em seu estado natural, eles são eletricamente nêutrons. Por quê? O número de cargas positiva é igual ao número de cargas negativas. Ou seja, o número de prótons é igual ao número de elétrons, tornando o átomo nêutron, pois as cargas se anulam. Mas quando esses números são diferentes, aparecem os íons. Mas o que são os íons? Os íons são átomos eletricamente desequilibrados, porque perderam ou receberam elétron através de uma força. Essas duas figuras representam os íons. Esse átomo aqui da esquerda representa íons positivos. São átomos que perderam um elétron. Veja aqui uma lacuna. Por que são positivos? Porque agora o número de prótons é maior que o número de elétrons, e contém 7 elétrons, que são cargas negativas. O resultado será igual a 1 positivo. Esse íons está eletricamente positivo.
íons positivo, também chamado de cátion. Já na segunda representação de íons, a figura da direita representa íons negativo. São átomos que ganharam elétrons, ou seja, o número de elétrons aqui está maior que o número de prótons, ou seja, agora o átomo está com 8 prótons e 9 elétrons. 8 prótons positivos, 9 elétrons negativos, o resultado é -1. Chamado de íons negativo, também conhecido como ânions. A carga elétrica do próton e a carga elétrica do elétron. 1,6 vezes 10 a menos 19. O elétron também tem 1,6 vezes 10 a menos 19. Essa é a carga elétrica dos dois, do próton e do elétron. Pode ser contínua ou tensão alternada, vai produzir um movimento ordenado dos elétrons, devido ao aparecimento de um campo elétrico entre as extremidades deste condutor, ou seja, nas pontas. Se a tensão for mantida, cria-se um movimento contínuo de cargas elétricas, que é chamada de corrente elétrica. Vejamos no circuito. Temos aqui uma bateria ou gerador, uma chave liga e desliga, uma lâmpada ou uma lâmpada receptora ou um consumidor. Se a chave do circuito estiver fechada, vai ocorrer a circulação de uma corrente elétrica através desse condutor. Se for alternada, circula tanto por este sentido quanto por este. A corrente real, o sentido dela, ou seja, os elétrons se movimentando do menos para o mais. Mas na corrente convencional, é o sentido que escolhemos e usamos para análise do circuito. Ela sai do mais, vai em direção ao menos, ou seja, o sentido da tensão real, e esse é o sentido da tensão convencional, que foi escolhida para ser usada para análise de circuito. Uma corrente elétrica só pode ser mantida se houver um circuito fechado sobre uma tensão no seu condutor. Agora, a intensidade dessa corrente elétrica. A corrente elétrica ela só pode ser medida através de uma contagem da quantidade de carga elétrica que passa através do condutor num determinado tempo. Ou seja, a corrente elétrica vai ser igual a carga dividido pelo tempo, onde a carga é dada em coulombs e o tempo é dado em segundos. Isso será igual a amperes em volts. Entre dois pontos, se acontece uma carga de 1 coulomb entre dois pontos, será joule sobre coulomb é igual a volts.